Quando um homem encontrou um felino preso em um buraco no meio do campo, ele achou que seria apenas mais um resgate simples. Mas o que ele não sabia era que aquele animal escondia algo que mudaria tudo. Por que ele reagia com tanta fúria? Mesmo sem ter para onde fugir, o que estava escondido ali, bem atrás dele, que ninguém conseguia ver? E como esse encontro acabaria transformando completamente a vida de quem tentou ajudar? O som rasgou o ar de forma abrupta, como se não pertencesse àquele lugar calmo. Um grito rouco, carregado de dor e fúria, ecoou pelo campo aberto e fez o homem parar no meio do caminho. Ele ficou imóvel por um instante, respirando fundo, como se estivesse decidindo se aquilo era real ou apenas mais um eco da própria mente. Aquele lugar deveria ser um refúgio. As férias no campo eram sua tentativa silenciosa de fugir da cidade, das lembranças, do peso constante que a depressão havia deixado nele. Ali, tudo deveria ser simples, quieto, controlável, mas aquele som não era nada disso. Ele caminhou devagar na direção de onde o grito vinha, sentindo o coração acelerar a cada passo. Ao se aproximar, viu a terra afundada, formando um buraco irregular, e dentro dele, olhos fixos, intensos. Um felino de aparência incomum, preso, sujo de terra, com o corpo encolhido e os dentes à mostra. O animal rosnou no mesmo instante em que o viu, como se cada músculo estivesse pronto para atacar, mesmo sem ter para onde ir. Não era apenas agressividade, era medo, puro e desesperado. O homem parou na beira do buraco, mantendo distância. Suas mãos ficaram levemente trêmulas, não pelo perigo imediato, mas pela sensação estranha que crescia dentro dele. Ele conhecia aquele olhar. Já o tinha visto antes, no espelho, preso, sem saída, reagindo a tudo como ameaça. Ele desviou o olhar por um segundo, como se considerasse ir embora. Aquilo não era problema dele. Ele veio ali para descansar, para não se envolver, para simplesmente existir sem peso. Mas seus pés não se moveram, porque no fundo, ele sabia. Se virasse as costas agora, não seria apenas o animal que ficaria preso naquele buraco. E dessa vez, ele não iria fugir. O vento passou baixo pelo campo, levantando poeira leve ao redor do buraco, como se o mundo ao redor continuasse, mesmo que ali dentro tudo tivesse desacelerado. O homem se agachou, mantendo distância, os olhos fixos no felino que não desviava o olhar por um segundo sequer. Cada movimento mínimo, um ajuste de peso, um piscar mais lento, parecia carregado de intenção. O animal não estava apenas reagindo. Ele estava calculando, medindo, sobrevivendo. Calma, a voz saiu baixa, quase um reflexo. Eu não vou te machucar. O felino respondeu com um rosnado mais profundo, mostrando os dentes. Não havia espaço para confiança ali. Não ainda. Ele respirou fundo e passou a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não fazia parte do plano. Na verdade, nada na vida dele tinha seguido plano algum nos últimos anos. Ele veio para o campo justamente para escapar disso, da sensação constante de fracasso, das decisões que não voltavam atrás, das coisas que ele não conseguiu salvar. A imagem veio sem pedir permissão. Um quarto escuro, cortinas fechadas no meio do dia, o celular vibrando com mensagens que ele nunca respondia, o mundo acontecendo lá fora enquanto ele apenas existia, preso em um silêncio pesado que parecia não ter fim. A depressão não chegou como uma explosão. Foi mais silenciosa que isso. Veio aos poucos, tirando o gosto das coisas, apagando as cores, até que tudo se tornou cinza. E então vieram os erros, as ausências, as escolhas não feitas. Ele engoliu seco, voltando ao presente. O felino ainda estava ali, preso, reagindo, exatamente como ele um dia esteve. O felino rosnou de novo, mais baixo, mais contido, como se também estivesse esperando algo. O homem olhou ao redor, buscando alguma forma de ajudar sem se aproximar demais. Encontrou um galho longo, firme o suficiente para alcançar o fundo do buraco. Com cuidado, ele estendeu o objeto, tentando tocar levemente o chão próximo ao animal, testando sua reação. O resultado foi imediato.
O felino avançou com um golpe rápido, preciso, atingindo o galho com força suficiente para fazê-lo recuar instintivamente. Certo, ele murmurou, mais para si mesmo do que para o animal. Então não é assim. Ele recuou um pouco, apoiando-se nas pernas, sentindo o corpo tenso. Aquilo exigia mais do que força, exigia paciência, algo que ele ainda estava reaprendendo a ter. Por um momento pensou em ir embora e chamar ajuda. Talvez alguém da região, talvez um resgate especializado. Seria o mais lógico, o mais seguro, mas a lógica já tinha falhado com ele antes. Muitas vezes, esperar, às vezes, significava perder. E aquela sensação voltou, aquela mesma que o perseguia desde antes de vir para o campo, a de ter esperado demais quando não devia, a de ter hesitado quando alguém precisava dele. Ele fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, como se estivesse reunindo coragem de um lugar que ainda não estava totalmente reconstruído dentro dele. Quando abriu os olhos novamente, sua postura havia mudado. Ele não estava mais apenas observando. Ele estava decidido. Dessa vez, ele se aproximou um pouco mais, ainda com cautela, mantendo o corpo lateralizado, evitando parecer uma ameaça direta. Sua voz saiu novamente, baixa, constante. Eu sei que você está com medo, disse, quase como se estivesse falando consigo mesmo no passado. Mas eu não vou te deixar aqui. O felino continuava tenso, mas algo sutil havia mudado. Ele ainda rosnava, ainda mostrava os dentes, mas não avançava com a mesma intensidade de antes. Seus olhos permaneciam fixos, acompanhando cada movimento do homem com precisão quase hipnótica. O homem percebeu pequenos sinais, pequenas brechas. Ele se ajoelhou com mais firmeza, ignorando o desconforto da terra sob suas pernas, e começou a analisar melhor a estrutura do buraco. As bordas estavam instáveis. Qualquer movimento brusco poderia fazer tudo desmoronar ainda mais. O tempo não estava a favor deles. Isso não vai ser rápido, murmurou. Ele tentou novamente usar o galho, mas dessa vez não para tocar o animal. Em vez disso, começou a empurrar a terra das laterais, criando uma inclinação leve, uma possível saída. Cada movimento era calculado, lento, evitando vibrações bruscas. Ainda assim, a tensão era constante. O felino observava tudo, cada gesto, cada respiração. E então, por um breve instante, o homem sentiu algo diferente. Não era aceitação. Não ainda. Mas também não era rejeição pura. Era dúvida. Ele parou por um segundo, olhando diretamente para o animal. Você não precisa fazer isso sozinho, disse com a voz mais firme. As palavras ficaram no ar, pesadas, carregadas de algo que ia além daquele momento. Porque no fundo, ele não estava falando apenas com o felino. Ele estava falando com a versão de si mesmo que, um dia, também precisou ouvir isso, e não ouviu. O silêncio que se seguiu já não era vazio. Havia algo diferente nele, uma tensão contida, como se o próximo instante finalmente fosse revelar alguma coisa. E então, ele se moveu. O som da terra cedendo sob o galho fez o homem congelar por um instante. Ele interrompeu o movimento imediatamente, temendo piorar a situação, e voltou seus olhos para o felino. Algo havia mudado. Não era mais apenas a tensão crua de antes. Havia uma pausa, um intervalo estranho entre o ataque e a defesa. O animal não avançou. Pela primeira vez, ele apenas observou. O homem manteve-se imóvel, respirando devagar, como se qualquer gesto impensado pudesse quebrar aquele equilíbrio frágil. A poeira fina suspensa entre eles parecia marcar aquela distância delicada. Não mais de confronto, mas de algo que começava a se transformar. Era como se estivessem presos em um entendimento silencioso, algo que não precisava de palavras. Então, lentamente, o felino se moveu. Não foi um avanço, nem uma tentativa de ataque. Foi um deslocamento quase imperceptível para o lado, como se estivesse ajustando sua posição dentro do espaço limitado do buraco. Mas aquele pequeno gesto revelou algo que antes estava completamente oculto. O homem franziu o senho, inclinando levemente a cabeça, tentando entender o que tinha visto. Um movimento, pequeno demais para ser o vento. Ele estreitou o olhar.
e então viu de novo. Uma sombra minúscula, tremendo contra a parede de terra. Seu coração acelerou. Ele se inclinou um pouco mais, com cuidado extremo, como se estivesse tentando enxergar sem ser percebido. O felino reagiu de imediato, voltando a mostrar os dentes, mas dessa vez não avançou. Ele apenas se posicionou novamente, como uma barreira, protegendo. Foi quando tudo se encaixou. "Não!" o homem sussurrou, quase sem voz. Atrás do corpo do animal, escondidos na parte mais profunda do buraco, estavam os filhotes. Pequenos demais, frágeis demais, mal visíveis à primeira vista. Seus movimentos eram tímidos, inseguros, como se ainda estivessem tentando entender o mundo ao redor. O homem sentiu um peso diferente no peito. Não era mais apenas tensão, era responsabilidade. Agora tudo fazia sentido. Cada rosnado, cada ataque, cada resistência desesperada. O felino não estava lutando por si mesmo, ele estava lutando por eles. O homem passou a mão na nuca, absorvendo o peso daquela descoberta. Aquilo mudava tudo. Não era mais um resgate simples. Não havia solução óbvia. Se ele forçasse a saída, poderia provocar um ataque. Se tentasse separar a mãe dos filhotes, poderia condená-los. Se não fizesse nada, o tempo faria o resto. Ele voltou o olhar para o animal e, pela primeira vez, não viu apenas um predador acuado, viu uma mãe. E foi nesse instante que entendeu. Não era sobre agir mais rápido, era sobre agir diferente. O homem permaneceu imóvel por um longo instante, deixando a urgência se dissipar pouco a pouco. O impulso de resolver tudo à força ainda estava ali, pulsando, mas já não comandava suas decisões. Pela primeira vez, ele aceitava que aquilo exigia outra coisa. Ele recuou meio passo. Foi sutil, quase imperceptível, mas suficiente para mudar o ar entre eles. O felino não avançou, apenas observou. O homem se sentou lentamente na borda do buraco, mantendo distância, deixando claro, com o corpo, não com palavras, que não era uma ameaça imediata. Sua respiração desacelerou aos poucos, acompanhando o ritmo do vento que voltava a soprar leve pelo campo. "Eu entendi", murmurou sem esperar resposta. O tempo passou de forma estranha. Minutos se alongaram como horas, e cada segundo parecia carregado de significado. Ele não tentou mais tocar, nem forçar uma saída. Apenas permaneceu ali, presente, estável, como alguém que finalmente aceitava que nem tudo podia ser controlado. Dentro do buraco, o felino ainda mantinha o corpo tenso, mas algo começava a ceder. O rosnado constante deu lugar a um silêncio vigilante. Os olhos continuavam atentos, mas já não tinham a mesma fúria desesperada de antes. Era como se ela estivesse avaliando algo novo, confiar ou não. O homem manteve o olhar suave, sem encarar diretamente por muito tempo, respeitando aquele limite invisível. Ele sabia, de alguma forma instintiva, que aquele momento não era sobre agir, era sobre permitir. E então, aconteceu. Lentamente, com extrema cautela, a mãe se moveu. Dessa vez não para atacar. Ela recuou um pouco, o suficiente. Os pequenos corpos atrás dela se tornaram visíveis por completo, frágeis, encolhidos, dependentes. O homem sentiu o coração apertar, mas não se moveu de imediato. Ele esperou, como ela havia esperado dele. Foi só quando o silêncio se manteve, firme, sem ameaça, que ele se inclinou devagar, estendendo as mãos com cuidado absoluto. Um por um, sem pressa, sem erro. Os filhotes foram retirados com delicadeza, colocados em segurança fora do buraco. A mãe acompanhava cada movimento, rígida, pronta para reagir, mas não reagiu. Por último, restava ela. O homem respirou fundo e ajustou sua posição, oferecendo apoio sem invadir. E após um instante que pareceu eterno, ela aceitou. Com esforço conseguiu sair, livre. O homem recuou imediatamente, dando espaço. Ele já esperava que ela desaparecesse sem olhar para trás, mas ela não foi. Por um breve segundo, ela parou e olhou para ele, sem rosnado, sem medo, sem fuga imediata, apenas presença. Como se por um instante os dois entendessem exatamente o que o outro havia enfrentado. E naquele instante silencioso, algo invisível,
mas profundo, se formou. Não como dívida, nem como gratidão, mas como reconhecimento, algo que nenhum dos dois precisava explicar. E então, sem pressa, ela se virou e partiu. O campo pareceu retomar o ritmo apenas depois que ela desapareceu entre a vegetação. O vento continuava o mesmo. A luz dourada do fim da tarde ainda tocava a terra com suavidade, e o buraco, agora vazio, voltava a ser apenas parte da paisagem. Mas para ele, nada ali era igual. O homem permaneceu sentado por alguns minutos, os olhos ainda presos no ponto onde a viu sumir com os filhotes, como se uma parte dele tivesse ido junto. Não era perda. Também não era exatamente alívio. Era algo mais difícil de nomear. Algo que ele não sentia há muito tempo. Inteiro. Ele soltou o ar devagar, passando as mãos no rosto, sentindo o peso diferente dentro do peito. Não era mais aquele vazio denso que o acompanhava há meses. Ainda havia marcas, ainda havia silêncio, mas agora existia espaço ali dentro, espaço para respirar. Mais tarde, já em casa, ele não conseguiu ignorar a sensação estranha. Pegou o celular, pesquisou rapidamente sobre aquele animal e ficou em silêncio. Não eram gatos comuns, eram gatos de palas, uma espécie rara, selvagem e completamente impossível de domesticar. E ainda assim, ela tinha confiado nele. Nos dias seguintes, ele voltou ao mesmo lugar mais de uma vez. Não porque esperasse vê-la novamente, mas porque algo naquele ponto havia se tornado importante demais para ser ignorado. Era como se aquele pedaço de terra guardasse a prova de que ele ainda era capaz de agir, de permanecer, de não fugir. E então, em uma dessas manhãs, quando o sol ainda nascia tímido sobre o campo, ele viu, ao longe, na linha onde a vegetação começava a se tornar mais densa, uma silhueta familiar surgiu entre as sombras. Ela estava lá, parada, atenta. Os filhotes, agora um pouco mais firmes, se moviam ao redor dela, explorando o mundo com passos inseguros. Ele não se moveu, não chamou, apenas observou. Por um breve instante, os olhos dela encontraram os dele novamente. Não havia aproximação, não havia gesto. Apenas aquele mesmo silêncio carregado de significado. E então ela se virou. Desapareceu entre a vegetação, levando com ela tudo o que precisava e deixando para trás algo que ele nem sabia que ainda podia ter. O homem ficou ali por mais um tempo, com um leve sorriso que surgiu sem esforço, quase estranho em seu próprio rosto. Pela primeira vez em muito tempo, não havia luta dentro dele. Não havia urgência em fugir de si mesmo, porque ele finalmente entendeu. Às vezes a gente não salva o mundo, às vezes não muda o passado, mas, em raros momentos, a gente escolhe ficar, e isso já muda tudo. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.